Nós estamos lendo ainda o capítulo 87, se não me engano, isso, da grande síntese. Tremei vós, vencedores, pela força humana, diante desse poder da justiça que impulsiona todo o universo, e vós, fracos, não acrediteis que a providência seja inércia ou fatalismo. Amiga dos preguiçosos, não espereis que essa força vos afaste do sagrado esforço de vossa evolução. A contraposição que ele coloca, né? Vós fracos, não acrediteis que a providência seja inércia ou fatalismo, amiga dos preguiçosos. Ou seja, já está tudo pré-determinado, eu vou esperar para ver para onde o rio está me levando e deixar a vida me levar, mas sem você estar no leme do barco, né? A busca do nosso crescimento é a gente sabendo o que está acontecendo, indo, levando o barco, sabendo que existe um rio, mas é que quem conduz o barco é a gente, né? Então, dizer assim, como se diz assim, deixar a vida me levar, mas sem ter ciência do que está acontecendo, né? Essa ideia última aí que ele colocou, né? Esse ponto de vista, às vezes, gera uma confusão. Que, conforme a gente vai entendendo, né, vai compreendendo a natureza do universo, a sua grandeza, a gente vai ficando, não na inércia, mas mais passivo, porque a gente sabe que determinadas situações são governadas pelo próprio universo, que a gente não tem ingerência. E as pessoas confundem isso, né, essa coisa de parar, às vezes, de questionar determinados pontos com essa inércia que ele está falando aí, ou com o simples fatalismo. Que a espinha dorsal, por exemplo, de cada encarnação nossa está traçada, isso aí mais ou menos a gente sabe, mas tem os nuances e detalhes do que vai acontecer durante a trajetória, que a gente, de certa forma, influencia, obviamente. Mas existe por exemplo, como as leis do universo, que são imutáveis, e não adianta você brigar com elas. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas brigando com essas leis porque não as entendem, como nós também não entendemos, querendo que fosse diferente, e não conseguem ter paciência de aguardar o desfecho da coisa. E isso se torna um campo muito delicado, porque existe essa confusão franca na cabeça de muitas pessoas, que às vezes você se submeter por compreender, aliás, isso é confuso, é compreender que você não compreende o que está acontecendo, e muito menos a lei que rege aquilo, você espera o próximo passo. E muitas vezes isso é confundido com essa inércia e com esse fatalismo que ele fala aqui. Conceito de justiça e de trabalho, conceito científico do mundo fenômeno, não é a base de um afastamento gratuito de sanções de dor e significa direito ao mínimo indispensável às forças humanas para ascender o cansativo caminho da vida. Significa repousos merecidos e necessários, não ossos gratuitos e perenes, como querias. É interessante isso, né? Isso que você acabou de falar, essa questão do equilíbrio, né? Acabou de falar aí. Não exagerar nem para um lado nem para o outro, né? Vou trabalhar, me esforçar tanto e esquecer da necessidade também do descanso, né? Não preciso me preocupar, não. Já estou com a vida ganha, não preciso fazer mais nada. Né? Como se a vida fosse só trabalhar para ganhar dinheiro, né? Se eu já tenho dinheiro, para que eu vou trabalhar? Não faz sentido isso, né? Você pensar no trabalho como só uma forma de você se autossustentar, né?
E a gente vive numa sociedade tal que muitos, não vou dizer a maioria, mas muitos pensam no trabalho como uma forma de sustentabilidade. E se você não precisa mais disso, então, o que você vai fazer? Vai trabalhar, mas trabalhar com o quê? Isso é muito interessante, viu? Isso é a gente que está em sala de aula, principalmente aqui na universidade, em que, para que os meninos estão estudando? Para que você está na universidade? Para que para poder arranjar um bom emprego, para ter dinheiro, para ter uma vida saudável, né? Mas a vida não é só isso, né? Isso é muito interessante, né? Paulo, diga. Durante todos esses anos que você é um professor, algum dia você deixou de aprender alguma coisa? Sempre estou aprendendo, isso é muito, muito interessante. A gente aprende quando faz atividade com criança, a forma como ela pergunta, né? Olha que experiência interessante que eu estou fazendo agora. Eu voltei a ser aluno, né? Eu fiz prova aqui na escola de música, aqui de Brasília sabe da escola de música, que é do GDF, que é do governo. Aí eu entrei nesse semestre para aula de violoncelo, né? Voltei para a sala de aula. E é muito legal, porque há tanto, mais de 30 anos em sala de aula, e agora eu voltei para a sala de aula como aluno para estudar uma coisa que não tem nada a ver com a minha área, que é música, né? E é tão legal ser ignorante um bocado de coisa, você vai aprendendo, né? E música é tão bacana porque, como diz o professor lá de música, tem vezes que vocês cantam certo, tem vezes que cantam errado. Então, conclusão, vocês não entenderam. Quando você começar a cantar errado e entender e ficar sabendo que está cantando errado, você já deu o primeiro passo, até cantar certo e saber que está cantando certo, né? Ou seja, é uma outra forma de perceber o mundo. E assim, voltei para a sala de aula, eu estou assim, poxa, que bacana, e ignorante em nada de coisa, principalmente de sentir a música, né? A parte de teoria, que é mais racional, para a gente que é físico é mais tranquilo, mas essa parte de perceber o som, conectar esse som, quer dizer, um tom acima, um semitom acima, coisa difícil, complicada, e o professor faz isso como se fosse a coisa mais natural do mundo, assim. Isso é sensacional, está sempre aprendendo. E se você for conversar com esse seu agora professor, né, já que você virou aluno, ele vai ter a mesma impressão que você está tendo agora. A gente não para de aprender jamais. Então, existem aqueles assuntos que a gente acha que domina, mas ainda nem começamos a caminhar naquilo. É a máxima, né, que eu já ouvi muitas vezes, já ouvi há muito tempo e eu sempre guardei ela no coração, né? Só existe certeza na cabeça do ignorante. A gente nunca deixa de aprender. A gente sempre, por mais que conheça, seja o que for, sempre aparece alguém que nos ensina alguma coisa, uma forma de ver diferente, de entender, de vivenciar, às vezes, aquilo que a gente fez a vida toda e achou que estava perfeito. E esse é, na minha visão, o mote que faz a gente caminhar na Terra. Quando a gente entende que a gente não vai aprender tudo e vai estar soberano sobre qualquer assunto que seja, nós nos libertamos de nós mesmos. E aí, como você disse com a música, você começa a se sentir parte do universo, que ele ele nunca fica estagnado, ele está sempre em movimento, sempre se transmutando, sempre se transformando, sempre criando novas vidas e modificando e transformando as velhas. E ele não para de aprender, de se expandir, de crescer. Então, quando a gente entende esse processo em nós, aí a gente começa a entender o somos um, somos todos iguais, somos todos poeira universal. Eu gosto da palavra
aceitação. Porque para mim é aceitar a ação. E a ação aí eu vejo como o movimento da vida. Aceitar as ações, a tudo isso. E quando a gente aceita, não quer dizer que a gente fique parado ou paralisado, como ali em cima vocês estavam falando, mais acima. A gente aceita que há movimentos, aceita essas coisas novas, aceita o tempo todo o novo, as possibilidades, os potenciais, tudo a gente aceita. E aceita com humildade, aceita com a nossa ignorância, né, com a nossa somos ignorantes e vamos aceitar que é isso aí. E quando a gente, eu acho essa palavra aceitação muito bacana. Legal, eu nunca tinha olhado desse ponto de vista, não, aceitação. É legal, bacana, gostei. Vou incorporar no meu discurso agora. Nada mais falso que a identificação da providência com um estado de inércia e expectativa passiva. Isso é a invenção dos indolentes iludidos, a exploração dos princípios divinos. Ela está presente para reerguer o homem que na luta perde suas forças, como está a abater o rebelde, mesmo se gigante. Ela está ativa sobretudo para o justo, que quer o bem e com seu esforço o impõe. Então, o inerme, sem forças humanas, sem apoio, sem meios, apertará o punho fechado às forças mais altas das vidas. As tempestades do mundo se acalmarão e os grandes se dobrarão, porque ele personifica a lei e sua ordem. Enquanto permaneceis sozinhos na luta, abandonados apenas às vossas pobres forças, situado na profunda organicidade do real, recolhe-as de todo o infinito. Se parece abandonado e derrotado, uma voz lhe grita: tu não estás sozinho. O inerme pode então dizer a grande palavra que rebomba em todo o universo: fala-nos em nome de Deus. Isso é interessante, né? Isso que você colocou da aceitação é bem isso mesmo, né? A ação, né? Não é passivo, né? É igual você colocar o amor em ação. Na doutrina espírita a gente chama de caridade, né? Em ação, né? O Paulo Freire falava, não esperança é do verbo esperançar, né? Uma esperança ativa, em ação. Não é esperar, né? Como se diz, quem espera é trem, né? A gente espera trem, espera o ônibus, um ponto de ônibus, mas a esperança também é ação, né? Dentro da ideia que você colocou, aceitação, né? É muito bacana ver essa coisa como ativa, não ficar esperando as coisas acontecer, né? Esperançar é confiar nas forças divinas e lutar, né? Trabalhar, fazer por onde. Eu só queria falar uma coisa que eu achei interessante. Sintetizando todo esse parágrafo, a nossa animalidade. Porque quando, nos nossos primórdios, a gente não tinha concepção de Deus, não tinha concepção dos atos morais, então éramos só animais. Então nós não ficávamos inertes, porque se ficássemos inertes, morreríamos de fome. Então partimos para a agressão, partimos para a conquista. E essa conquista tinha como instrumento, assim, você ter instrumentos de agressão, de matar os animais, de conquistar a agricultura, e assim sucessivamente. Chegamos onde que nós chegamos, que agora já estamos em uma outra fase. É só isso. Só rapidinho, você estava falando de esperança, né? Eu estava aqui, né? Vendo, sentindo como esse conceito mudou para mim ao longo do tempo, né? E há muito tempo eu vejo a esperança não mais como algumas pessoas têm, daquele desejo que algo aconteça e você fica
comodamente esperando que eles se realizem. Já faz muito tempo que a esperança se transformou para mim como um sinônimo de resiliência. É você ter a certeza, a esperança para mim se transformou numa certeza de que no final vai dar tudo certo e vai acontecer exatamente do jeito, não que eu quero, mas do jeito que tem que ser, do jeito que ele quer. Mas isso nunca me gerou essa inércia. Pô, eu sei que no final vai dar certo, então vou ficar parado esperando. Eu entendi, né, esse conceito de esperança como um sinônimo, como a gente pode dizer, um irmão de vocabulário da resiliência, mas que você continue fazendo o que lhe cabe, continue caminhando na sua estrada, continue olhando para todos os lados, para frente, para trás, e entendendo cada passo que você der. E se você faz isso, a esperança se realiza, se torna resiliência, e aquilo que você sempre esperou termina acontecendo. Não por um milagre, não por simples vontade divina, mas porque tudo se encaixa. Porque eu cumpri o meu papel naquele trabalho e o universo cumpriu dele. É como as engrenagens de um relógio. Cada uma faz o seu movimento e o relógio marca as horas. Diga, Jair. Pegando esse gancho do Silvio aí, da esperança como ele modificou na vida dele, sob a ótica dele, e aí pegando o gancho que uma vez que a Sônia estava questionando se ela ia sair melhor como entrou quando desencarnar, e aconteceu uma coisa muito interessante ontem, para você ver como é que a coisa também muda em mim, muda em todos nós. Esse grupo me fez mudar uma coisa, por exemplo, ontem foi do centro de cidade pegar o exame da Diva, aí eu estava andando lá na Rua do Ouvidor, pai, tinha um casal na minha frente, né? Eu falei assim, que coisa linda, o amor é lindo, os dois abraçadinhos, tudo bonitinho e tal, e eu fui andando, eles na minha frente, de repente saiu uma barata do bueiro. A menina deu um pulo danado, saiu correndo, e aí o garoto, com a atitude de macho alfa, mata a barata. Isso aí é uma atitude que hoje em dia eu não faço mais, porque a Diva questionou, essa coisa da barata é tudanizada, mas é uma coisa simples, mas mexe da barata vai para um universo muito grande. Como a gente passa a ver o mundo de uma outra forma. Isso, como o Silvio acabou de falar, a esperança dele era uma, hoje ele já tem uma outra visão, o amadurecimento nosso, por isso que eu valorizo muito esse grupo, porque essas conversas nossas somos nós mesmos, não é uma pessoa que está acima da gente, não é uma autoridade, não é nada disso, são pessoas como a gente mesmo, então a gente troca as informações e é muito enriquecedor, é só isso. Legal. Você falou de esperança, vocês dois, quando o Platão colocou as 4 virtudes, temperança, coragem, prudência e justiça, né? A temperança, um equilíbrio físico, a coragem, pode-se dizer um equilíbrio emocional, né? De enfrentar as dificuldades da vida, né? A prudência, um equilíbrio mental, racional, né? Você usar o bom senso. E a justiça é quando envolve o outro, né? O equilíbrio nas relações sociais, né? Só existe justiça se houver o outro, se houver uma relação social. E quando Paulo de Tarso fala das virtudes paulinas, né? Teologais, ele fala da esperança, da fé e do amor, né? Ou caridade. E a esperança e a fé é como se fosse um upgrade da coragem e da prudência, né? Porque é como se fosse um upgrade espiritual. Não precisa ter o upgrade da temperança, porque espiritualmente a gente não tem mais o corpo físico, né? Então você precisa do equilíbrio emocional e equilíbrio mental, que a esperança é como se fosse esse upgrade da coragem, a fé, da prudência, ou vice-versa. Que vão misturando, né? As emoções com a razão, elas vão se conectando uma a outra,
Mas a esperança é bem isso, no sentido de que, assim como a coragem é ativa, né, você enfrentar as dificuldades da vida com galhardia, né, a esperança também, né, é você enfrentar as dificuldades, não só do mundo físico, mas, sobretudo, das questões internas e externas espirituais, né, e você enfrentar isso com ação, né, com galhardia. E a fé no sentido da certeza das coisas, assim como o mental, a prudência é você desenvolver o raciocínio intelectual para você decidir qual o caminho certo, o caminho errado. A fé é quase que um upgrade no sentido de que eu já sei qual é o caminho, mas como se fosse quase uma ciência espiritual, né? E o amor é um super upgrade da justiça, né? A justiça, eu quero, eu quero, eu quero para mim, quero que o outro, eu vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim, né? E o amor eu vou receber do outro, o que o outro quer que receba por ele também, assim, ou seja, é o dar e receber, mas jamais evoluído, né? Um super upgrade, pode-se dizer assim. Gente, é tão interessante tudo isso que a gente está vivendo. Agora eu estou lembrando de uma frase, mas eu não estou conseguindo lembrar dela. Eu estou lembrando só do final, quando fala da sabedoria para discernir, que coloca uma e outra e depois fala que a gente tem que ter a sabedoria para discernir. Como é que é mesmo essa frase? Eu não sei, porque é aquilo, tem coisas que vão acontecer, tem outras que você pode lutar por elas e outras que você não. E você tem que ter a sabedoria para discernir exatamente onde que você vai colocar a sua força, né? A intenção, a sua vontade para que a coisa funcione, né? Não ficar parado, mas a gente ter essa sabedoria, ou sei lá, essa coisa de tentar ver, mas aí é aquele negócio da gente, né? De dentro da gente, da resiliência, do momento, do que a gente consegue, do que a gente é, do que a gente aprendeu. Tem tanta coisa envolvida, né? Dentro da gente, e parece que a vida sempre são dois caminhos, né? E o caminho que a gente escolhe é tão interessante, né? Eu acho que no final tá lá. O meu caminho vai ser chegar naquele ponto, mas eu sempre vai ter um caminho que eu vou escolher que pode ser um pouco mais turbulento, um outro menos turbulento, mas depende da gente, né? Do quanto que a gente aprendeu, e é uma luta, né? A vida toda, né? O ponto onde a gente vai chegar está lá, mas como a gente vai fazer esse caminho que ter a sabedoria de um caminho mais fácil, não mais fácil, né? Mas talvez menos comprido, né? E a gente, de alguma forma, eu vejo às vezes aqui, a gente está, o planeta, né? Nós aqui, nosso grupo que está aqui encarnado aqui no planeta, deu uma escolhidinha do caminho, um caminho um pouco mais longo, ou ainda estamos nesse caso, né? Porque eu vejo assim, me veio a palavra primitivo ultimamente, como eu vejo o planeta ainda primitivo, não como como ruindade. Eu vejo essas coisas todas que a gente vê falando que está acontecendo no mundo todo de dor e sofrimento e tudo, eu vejo mais como uma coisa primitiva. Veio muito forte essa palavra para mim, primitivo, não como ruindade, maldade, como, sabe, aquela coisa que a gente vem estudando no umbral, não sei o quê, não sei o quê. Não, somos ainda muito primitivos e por isso ainda passamos por essas coisas todas. E temos que lutar para sair, né, de alguma forma, dessa primitividade. Diva, a frase é: Deus, me dê serenidade para aceitar o que eu não posso mudar, coragem para mudar o que eu posso mudar, e sabedoria para que eu saiba a diferença entre elas. Isso aí. Legal.
Deixa eu... acabou o capítulo. Esse é o capítulo 88. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, se é que vai dar tempo. Força e justiça, a gênese do direito. Acenamos a evolução das leis da vida em que o princípio da força transforma-se na coletividade do direito e da justiça, como a evolução ao modificar o indivíduo transformador e o amor, dilata a liberdade e a felicidade. Ao transformar o indivíduo, transforma a sua lei, também no campo social. Evolução significa a ascensão da coletividade e da lei que a governa. A passagem da animalidade à superhumanidade significa também profundo amadurecimento do fenômeno social em todas as suas manifestações. As normas para aprimoramento que a humanidade se impõe pela educação e que denomina virtude, quando faz o indivíduo evoluir, tornando-o também cada vez mais apto à convivência em unidades sempre mais amplas e orgânicas. Como individualmente a meta da evolução é o super-homem, coletivamente sua meta é a construção do organismo social, até o limite da super-humanidade. Só numa coletividade pode o super-homem alcançar sua completa realização. Isso é interessante, né? Porque tem vários aspectos da sociedade moderna que trabalha muito a questão da individualidade, né, da importância de você ter, de você possuir a sua posse, né, a questão do indivíduo, né, e tem outra parte da sociedade que trabalha a questão do social, né, e é interessante que o indivíduo não vive sem a sociedade até pode viver sem um indivíduo, né, mas ela é feita do conjunto desses indivíduos, né? E, ou seja, quando a gente se sacrifica em prol de um grupo, sacrifica assim, no sentido de em prol de toda uma comunidade, você está tendo uma vivência muito maior, né? Isso não é fácil, né? Porque para você ter consciência do social, você tem que voltar para dentro de si e ter consciência da sua própria individualidade. Então, para a gente ter consciência de viver dentro da sociedade, né, um grupo social forte, a gente precisa ter consciência. É como se assim, a pré-condição é você ter consciência da sua própria individualidade, para que você possa ter consciência do social como um todo, né, que é a condição maior. Né? Essa outra é só uma pré-condição. Às vezes a gente fica preso nessa pré-condição e só olha para o próprio umbigo. Né? E isso é complicado. Né? Quem mexe com justiça e direito aí que eu digo. Né?